TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Estamos ao vivo. Agora são 9 horas e 35 minutos e você vai acompanhar a reunião da Comissão Permanente de Relações Internacionais da Câmara. O tema de hoje será a simplificação de procedimentos de empresas que atuam no comércio exterior. A presidência é do vereador Marcelo Silva. Acompanhe. Bom dia a todos. Estamos aqui começando a nossa quarta reunião ordinária da Comissão de Relações Internacionais. De plano, agradeço a presença do Elson Isayama, vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e da Câmara de Comércio Exterior de Campinas. Obrigado, ele que já é nosso membro integrante aqui da comissão. O Alan Mursa também, nosso palestrante, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB Campinas. Muito obrigado, Alan. O Henrique Bernardes Mendes, despachante aduaneiro do Sindasp, sempre presente também. Cleiton Rodrigues, consultor aduaneiro da Future Comics. Isso? Eu vou ler aqui os itens da pauta e, em seguida, já vou passar para o nosso palestrante. Então, a nossa comissão hoje vai debater as propostas de simplificação de procedimentos administrativos municipais para empresas que atuam no comércio exterior e também formas de como o Poder Executivo Municipal pode contribuir para empresas que atuam ou pretendem atuar com o comércio exterior aqui na cidade de Campinas. Eu acho que são temas extremamente importantes relacionados a políticas públicas. Eu digo que Campinas vem sofrendo e vem perdendo a competitividade, né, de uma cidade industrial que atrai empresas para as cidades vizinhas, justamente por essa falta de diálogo do poder executivo, do poder público com as empresas privadas, com incentivos fiscais, enfim, com atrativos para essas empresas realmente terem o interesse de virem para Campinas, né? Hoje nós estamos perdendo para Indaiatuba, para Sorocaba. Quem vai para Indaiatuba vê o polo industrial lá é fortíssimo, né? Recentemente eu tive lá num evento em que justamente foi comentado isso, né? O que Indaiatuba está fazendo para atrair todo esse empresariado, né? Justamente também pela sua posição geográfica muito bem localizada, perto de rodovias do aeroporto de Viracopos. Então acho que é um tema extremamente importante que nós temos que não só ouvi-lo, mas posteriormente tentar, né, Márcio, agradecer já a sua presença, Márcio Barbado, já tentar implementar isso com o Poder Executivo. Por mais difícil que seja essa missão, por mais difícil que seja, por ser este vereador, né, que preside esta comissão, então muitas vezes eu tenho algumas portas fechadas do Poder Executivo, mas acho que a gente tem que olhar de uma forma diferente, né? Qual que é o interesse para a cidade de Campinas. Então, feito esse introito aqui, já passo a palavra para o nosso palestrante Alan. Fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer a presença do Jean. Obrigado, Pierre, pela sua presença aqui na nossa manhã. Britanicamente atrasado. Bem, bom dia a todos. Eu quero, em nome da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB Campinas, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o vereador Marcelo Silva, cumprimentar o meu colega Elson Isayama, que é presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, os colegas aqui presentes, o pessoal que nos acompanha pela internet. Bem, a minha apresentação ela é breve, na verdade é uma reflexão que nós, pela comissão, desenvolvemos, e o objetivo aqui é compartilhar com o Executivo Municipal formas de fomentar o desenvolvimento do comércio exterior na nossa região. Então aqui fica algumas sugestões e para que a gente possa amadurecer aí ao longo do tempo e do debate também. Bem, a minha apresentação, o foco dela se dá em razão dos acontecimentos que vêm sendo promovidos aí de maneira global,
né? São essas ações hoje que os países vêm adotando na celebração de acordos multilaterais e bilaterais. Então, a nossa agenda esse ano tem sido muito forte nesse sentido. Então, essas são algumas notícias publicadas na mídia e que traz aí a celebração, e que foi muito comemorado, do acordo Mercosul e União Europeia, um acordo muito esperado aí ao longo dos anos. Esse acordo demorou mais de 20 anos para ser celebrado. É claro que ele vai passar pelo crivo dos parlamentos de todos os países envolvidos, dos 28 países da União Europeia, assim como os 4 países aqui do Mercosul, mas traz uma expectativa muito forte de implementação e desenvolvimento de comércio exterior, e esse acordo ele vem numa linha de possibilitar uma participação maior, né, inclusive do Brasil aqui dentro no bloco do Mercosul, deixando à parte aqui as questões políticas, né, que estão permeando aí, principalmente agora no Mercosul, e essas questões das últimas semanas com relação ao próprio as notícias que imperam aí a respeito da situação das queimadas na Amazônia. Mas o ponto fulcral é que esse acordo ele foi celebrado. Ele tem uma expectativa muito forte, né, de desenvolvimento para o comércio exterior, principalmente nacional, e em específico para a nossa região aqui, que é um polo industrial e tecnológico de referência no país, e há uma expectativa muito forte aqui das empresas que estão situadas na nossa região para que haja um implemento tanto nas importações quanto nas exportações. Na semana passada também tivemos aí uma celebração de mais um acordo, né, do Mercosul com a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Então também aí é uma agenda positiva. São países que, embora que tenham uma economia forte e bem concretizada, e que de certa forma também vai trazer alguns reflexos positivos. E também essa discussão, né, e que corre em paralelo, que é a própria questão do convite e a possibilidade do convite dos Estados Unidos e a possibilidade do Brasil entrar para o OCDE. Isso também, de certa forma, vai nos credenciar aí a participar de um bloco de países que representam aí tem uma expressividade no comércio internacional. O relevante desses acordos, em específico aqui do acordo da Mercosul e União Europeia, eu trago aqui um trecho do próprio resumo estabelecido pelo Itamaraty, né, de que o comércio industrial, né, ele eliminará aí nos próximos 10 anos 80%, né, das tarifas que hoje são impostas. Então essas tarifas elas vão diminuir de maneira gradual. Nós temos um país que nos últimos anos ele tem tido uma pauta muito focada no protecionismo, né? Então hoje com esse novo formato de governo busca-se aí uma abertura de mercado, e isso se reflete nessa intenção de reduzir as tarifas, principalmente dos produtos importados, e isso de certa forma facilita e implementa e melhora o relacionamento e o trânsito de mercadorias entre esses países, né? Então o acordo também traz benefícios para as pequenas e médias empresas. Então ele vai buscar facilitar a interação nas cadeias globais de valor, então com a participação de compras governamentais, a criação de joint ventures, enfim, programas de capacitação, parcerias, redes empresariais, ou seja, então não é um acordo que ele busca tão somente beneficiar as grandes empresas e as grandes corporações, mas ele tem uma pauta também focada para as pequenas e médias empresas. Em específico aqui para a nossa região, tem esse destaque que são com relação aos segmentos, né? Então, a nossa região aqui ela é muito forte no âmbito, no setor de autopartes, né? No setor têxtil, questão de metais, equipamentos médicos, enfim, máquinas. Então, esses são setores também fortes na nossa região e que tende a se fortalecer com a implementação e com o desenvolvimento do próprio acordo, né? Então, ou seja, aqui nessa primeira parte é uma reflexão de modo que são ações que já estão, de certa forma, formatadas e formalizadas, seja no governo federal e agora também no governo estadual, com algumas ações
e algumas parcerias com países lá fora. E essa possibilidade de nós termos aí uma agenda com uma expectativa de aumentar o fluxo da cadeia logística e a simplificação comercial entre esses intervenientes do comércio exterior. Bem, temos também aí o que é importante comentar a respeito do próprio acordo de facilitação comercial. Então, esse acordo ele entrou em vigor em 2017, né? Ele tem aderência de 112 países, membros da OMC. Ele foi internalizado, né, no ordenamento jurídico nacional pelo decreto 9.326 de 2018. Então, é um acordo que tem entre os braços a criação a busca pela facilitação e a desburocratização do comércio exterior. Então, já tem alguns instrumentos que estão sendo muito bem desenvolvidos e já estão sendo praticados aqui pelas empresas, que é o próprio operador econômico autorizado, né, em que uma empresa que hoje se tem a certificação que é dada pela Receita Federal, ela tem um nível de parceria, de confiabilidade logística e que permite aí um fluxo de 99% das operações no Canal Verde sem qualquer fiscalização por parte da Receita Federal. Então, o tempo de estada dessa mercadoria no recinto alfandegado ele diminui de forma significativa e isso permite que a empresa possa ter um controle sobre a gestão do seu próprio estoque. Então, ela passa a ter uma possibilidade de diminuir estoque e ter um fluxo contínuo de mercadoria, previsibilidade nas operações, né? E também a implementação do Portal Único, né, que é uma ferramenta que busca sistematizar todo o processo de despacho e de desembaraço aduaneiro, com a atuação de todos os órgãos intervenientes, então diminuindo uma série de burocracias. Então, uma interação, a plataforma digital, que é uma interação entre o importador e exportador com os órgãos públicos. Então, isso também está em andamento, a implementação efetiva se conclui, a previsão é para daqui 2 anos com a do INPE, e isso, de certa forma, também vai buscar essa simplificação e essa desburocratização, né? Então, são ferramentas de ordem governamental na esfera federal de que, de certa forma, tem trabalhado nesse desenvolvimento. E nós temos aqui, ou seja, essas implementações só com um portal único. Eu trouxe um comentário aqui, isso foi extraído do site do Ministério da Economia. Vai haver um aumento de 9 bilhões no saldo anual do Brasil em comércio exterior, porque se diminuindo a burocracia, aumenta-se o fluxo de comércio exterior. E aqui, e no âmbito nacional e regional, o estabelecimento dos comitês, né, de facilitação de comércio. Então, hoje nós temos aqui, por exemplo, reuniões mensais que ocorrem aqui em Viracopos, com a participação da Receita Federal, da Anvisa, MAPA, representante das categorias dos profissionais despachantes aduaneiros, representante das indústrias, e isso, de certa forma, também já são pautas técnicas buscando desburocratizar e simplificar os processos. A participação dos órgãos anuentes também, essa aderência, ou seja, tudo, órgãos intervenientes e governo federal trabalhando para simplificar e desburocratizar. Então, nós temos aí já essa agenda forte. E aí chegamos na esfera do executivo municipal. Então, eu, consultando o site da Prefeitura aqui de Campinas, eu identifiquei o Departamento de Cooperação Internacional de Campinas. No site traz aí os objetivos, missão desse departamento. E aí a ideia, a provocação aí seria, no caso, de como esse departamento ele poderia ampliar a sua atuação e se integrar de alguma forma com essas ações que estão sendo adotadas no âmbito federal e junto aos órgãos intervenientes, de maneira que essa integração possa efetivamente trazer resultados para as empresas, e a gente materializou algumas dessas ações, né? Como, por exemplo, toda empresa que atua no comércio exterior hoje, aqui, principalmente aqui na região de Campinas, quando o primeiro ato dela, para ela iniciar suas operações no comércio exterior,
é a chamada habilitação no Siscomex, né, que então logo vai ser a habilitação no portal único. E essa habilitação, ela requer aí uma juntada de uma série de documentos, dentre eles o alvará de funcionamento. E uma das dificuldades que nós temos identificado é que algumas empresas, o trâmite do alvará de funcionamento, ele demora. Né? Tem particularidades hoje dentro do Executivo Municipal. Então, tem situações em que situações específicas, não sei se é a regra geral, mas que demorou, em caso, 6 meses para a emissão de um alvará de funcionamento. Então, você imagina uma empresa, né, ou até mais, né? Então, você imagina a empresa que, pretendendo iniciar suas atividades no comércio exterior, então vamos imaginar pequenas e médias empresas aí no caso, já um primeiro enfrentamento que é a emissão das licenças, assim como o alvará de funcionamento. E, por exemplo, em Campinas, não é concedida habilitação, ou seja, a empresa não consegue iniciar suas operações de comércio exterior sem o documento. Ok, até aí faça um planejamento, então, e tendo o documento, inicia o processo de habilitação. Essa habilitação, ela se dá a título precário, então ela pode ser revisada pela Receita Federal a qualquer momento. E já tivemos notícias de situações em que, no momento de pedir um aumento de limite para poder operar no comércio exterior, ou eventualmente fazer alguma atualização do representante legal, a Receita, né, por cumprimento do dever legal, ela aproveita a oportunidade e faz uma varredura. E, dentre essas varreduras, está o alvará de funcionamento novamente, e solicita o alvará atualizado. E aí, algumas empresas acabam sendo surpreendidas que o alvará de funcionamento venceu dias, não houve esse acompanhamento. E aí tem que se começar a labuta para poder renovar isso. E tivemos um caso específico de uma situação em que demorou aí também um tempo para que pudesse. E aí, no caso dessa empresa, que já atuava no comércio exterior, ela teve a sua atividade suspensa, né? Porque a habilitação ela foi suspensa, ou seja, se tinha mercadoria no porto, o aeroporto, não pôde ser desembaraçada até a apresentação do documento. Né? Então, aqui, a ideia, a reflexão é criar de certa forma, um trâmite, assim como pautado e fundamentado nessas ações que eu comentei no início, de simplificação e desburocratização. Por que não, no casos específicos, ter um trâmite célere, mas uma prioridade na análise desse documento para evitar uma parada na linha de produção, um descumprimento de contrato por parte do importador, do exportador, enfim, problemas ao empresário que muitas vezes se atém ao próprio negócio, essas questões burocráticas podem passar à margem. Né? Então, a ideia aqui seria o quê? No âmbito municipal, essa participação. Né? Então, seria com cuidado aí na emissão desse documento, a possibilidade de criar um caminho que pudesse flexibilizar e ter uma celeridade na emissão desse documento. Um outro ponto também que é bem interessante, se nós imaginarmos, né, e que essas ferramentas, esses acordos, esse fluxo de comércio, ele comece a acontecer, nós hoje estamos numa região em que está localizados os principais aeroportos do país. Então, o ponto será que hoje o aeroporto internacional de Viracopos tem capacidade de suportar uma quantidade expressiva de mercadorias, tanto na exportação quanto na importação, se realmente tivermos esse aumento? Né? Será que estamos preparados para receber isso? Hoje, aqui na nossa região aqui de Campinas, nós temos apenas 2, fora a zona primária, que é o aeroporto de Viracopos, nós temos apenas outros 2 recintos alfandegados, né, que estabelecidos na nossa região, e qual que é a capacidade desses recintos em receber um volume tão expressivo de operações de comércio exterior. E aí que vem a possibilidade de se instalar recintos que possam servir de apoio, e já temos alguns aqui separados,
que são os chamados armazéns gerais. Eles não são unidades ali em que há a presença do Estado ou da Receita Federal para liberação de mercadoria, mas servem de apoio para o importador ou exportador para colocar suas mercadorias até que elas sigam o fluxo. Então, para essas empresas também, seria interessante criar um estímulo para que elas pudessem se instalar para preparar aqui o apoio logístico para a recepção e armazenamento dessas cargas. Então, armazéns gerais, que desde que atendido todos os critérios de gerenciamento de risco e segurança de cargas, também é um potencial que poderia ser desenvolvido aqui na nossa região de Campinas. E o executivo, assim como o legislativo, poderiam criar uma pauta, agendas ou políticas que pudessem, de alguma forma, estimular a vinda desses recintos para essas unidades, de modo que as empresas pudessem aqui já criar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito presente essas figuras chamadas hubs, né? Então, ou seja, são armazéns que ficam estabelecidos em regiões próximas a aeroportos e portos, de maneira que há um escoamento rápido das mercadorias, né? Então não há isso de alguma forma, a armazenagem nesses recintos são mais valores são baixos, né? Hoje você manter uma mercadoria numa zona primária representa um custo alto para o importador ou exportador. Então, via de regra, se faz essa remoção para as zonas secundárias, onde as taxas de armazenagem são menores. Mas, havendo o incremento, aí, a participação desses armazéns gerais, também isso seria, de alguma forma, reduziria os custos para os agentes, os importadores e exportadores. E outra coisa também que a gente entende que é importante, e a gente sente uma relativa carência aqui na nossa região, é a própria fomentação de feiras, né, congressos, programas de interação com as universidades, né, as escolas técnicas, cursos de comércio exterior e de direito, principalmente direito aduaneiro, ou seja, a gente capacitar essa mão de obra aqui na nossa região. Então, a participação, como que o governo municipal poderia, de alguma forma, colaborar? Então, estimulando a realização dessas feiras, desses eventos, capacitando aí, aproximando-se mais das universidades que têm essas formações de comércio exterior e de direito, para que pudesse, de alguma forma, estabelecer um programa onde nós poderíamos capacitar a nossa mão de obra aqui na nossa região, e que essa mão de obra ela pudesse ser especializada a tal ponto de que haja estímulos de se criar aí profissionais liberais nessa área, e havendo a criação de profissionais liberais ou de pequenas e microempresas atuando no assessoramento das empresas dentro do comércio exterior, fatalmente nós teremos aí um incremento maior aí de arrecadação, inclusive por parte do ISS municipal, né? Então a gente traz aí pessoas com a competência técnica maior e estimula até outras empresas espalhadas no país a usar essa capacidade dentro da nossa região, porque já está aqui, já conhece a estrutura, tem relacionamentos técnicos com todos os órgãos, e isso de alguma forma também pode trazer um resultado efetivo para o município, né? Então a gente vê como uma forma também de buscar esse estímulo, essa capacitação. E a própria isenção, redução, enfim, do IPTU, por exemplo, para essas empresas que se instalam aqui. Então, é importante trazer esse estímulo, né? As empresas, o investidor, quando ele opta por uma região, ele vê toda a questão de infraestrutura, mas é importante haver uma aproximação também do município nesse sentido. Então, o objetivo desse departamento poderia ser fazer essa ponte, né? Buscar essas medidas. Então, não necessariamente firmar acordos, chamar uma Câmara de Comércio de um determinado país, vamos fazer um evento e falar, olha, vamos estabelecer comércio. Mas, de repente, vir um pouco mais para a técnica, né? Então, por exemplo, esse CONFAC regional aqui, eu participo como ouvinte, e eu penso que poderia haver uma cadeira do Executivo Municipal lá, e uma cadeira técnica, para que ele entendesse o que está sendo discutido ali no âmbito de desburocratização e simplificação dos processos, e ele pudesse ali, eventualmente, opinar, falar, olha, eu vou levar isso para o Executivo, nós vamos melhorar
a questão do alvará nesse aspecto, vamos melhorar, vamos estudar a possibilidade de uma redução para trazer mais empresas e trazer armazéns para a nossa região, ou seja, atuar junto com os órgãos de forma técnica. Lá está a presença do próprio delegado da Receita Federal, o chefe da Anvisa, o chefe do MAPA, enfim. Porque o próprio acordo de facilitação, ele fala a participação dos órgãos, mas ele não define de maneira, ele não descreve quais são os órgãos. Então, o organismo municipal ele tem que ter essa participação, mas não apenas uma participação política, uma participação técnica. Então, tendo um técnico para poder participar efetivamente dessas reuniões e poder criar uma sinergia que possa gerar resultados. E qual que são os efeitos disso? Bem, primeiro, um aumento do PIB, né? Então, os acordos, essa movimentação, esse fluxo de comércio, ele vai buscar necessariamente isso, né? Então, a ideia do comércio exterior, a celebração desses acordos, então, é trazer um reflexo, principalmente para o PIB nacional. Aumento da produção, renda e emprego, né? Então, isso também é algo que a gente poderia trabalhar e pensar em políticas públicas municipais nesse sentido. Surgimento da cadeia logística internacional. Então, a gente não está falando só em atender as empresas aqui da região, mas a gente acaba indiretamente atendendo empresas do país inteiro, né? Então, porque por Viracopos passa mercadorias que vão para o país inteiro. Então, fortalece até a própria presença do aeroporto aqui na nossa região, né? Que é um equipamento muito importante para a nossa região. Ou seja, abastecimento em tempo real dos mercados globais, indústria de insumos, comércio de produtos e serviços, enfim. São ações, reflexões iniciais ali que a gente citou. Claro que, eventualmente, no dia a dia há possibilidade de um incremento maior e de outras participações, mas essas são algumas que a gente que atua na parte técnica entende que, de alguma forma, podem atingir diretamente aí o Estado. Então, e o município tem uma parcela importante e eu penso que o Executivo, assim como o Legislativo, tem muito a contribuir para esse desenvolvimento, principalmente da nossa cidade e também da nossa região metropolitana. Então, são essas as reflexões. Então, agradeço aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Alan. Agora, em seguida eu vou abrir, acho que um tema bastante interessante. Então, vou abrir a debate. Antes, gostaria de registrar a presença do vereador Sidão Santos, integrante desta comissão. Obrigado pela presença, vereador. Márcio Barbado, já comentei aqui, presidente da Câmara de Comércio Exterior, sempre presente. O Pierre também, o cônsul honorário do Consulado Britânico. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Pierre. Obrigado, Márcio. Está aberto o microfone. Bom dia a todos. Mais uma vez, né, parabenizar você, Marcelo, né, pela presidência dessa comissão, que é muito importante para nós aqui em Campinas, exatamente para a atividade nossa de comércio exterior, e por isso os temas que são trazidos eu acho que são essenciais ali para o desenvolvimento realmente econômico da nossa cidade. A gente precisa, como foi bem dito pelo Alan, cada vez mais lutar para que sejam implementadas políticas realmente, políticas viáveis, para que cada vez mais nós tenhamos esse desenvolvimento, né? Eu acho que eu fiz algumas observações aqui diante da apresentação do Alan, que eu queria colaborar um pouco aí com esse debate, né? E mais, a gente poder contribuir realmente no desenvolvimento dessas discussões, né? Primeiro, falando sobre os acordos internacionais, é fundamental realmente que o Brasil esteja novamente fechando, né, alguns acordos, mas também é importante lembrar que essa é uma primeira etapa, uma etapa difícil, né, uma etapa importante, mas nós temos a etapa ainda de internação desses acordos. O Congresso precisa ajudar, e por isso que a gente sempre fala, temos que estar aliado realmente à questão política com a questão privada, porque sem isso nós não temos ali realmente a efetivação dessas boas políticas para esse desenvolvimento. Segundo um estudo da própria CNI, né, Marcelo, se não me engano, em março,
a CNI publicou que nós tínhamos ali 35 acordos que o Brasil já tinha fechado com o mundo, porém ainda dependendo da aprovação do nosso Congresso, né? Então, quer dizer, agora nós temos mais 2, né? O Mercosul com a União Europeia, que já foi, que vem sendo divulgado, vem sendo muito falado sobre a relevância do montante econômico desenvolvido nesse acordo. O EFTA, né, como já foi também mencionado nessa segunda-feira, se não me engano, né, foi finalmente fechado. Nós estamos em discussão muito franca aí, já com previsões que, quem sabe, até o final do ano, com Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, quer dizer, realmente é muito importante. Mas, de novo, sem uma força-tarefa do Congresso, sem um trabalho realmente com esse viés, né, de aprovação desses acordos, obviamente que nós continuaremos patinando aí com os benefícios que esses acordos podem trazer. E aí nunca é demais reforçar, né, o crescimento que veio da China. Quer dizer, nos últimos 17 anos, a China saiu do 12º lugar ali nos players globais, né, do comércio exterior, saiu de 1,1 tri de PIB, 17 anos depois, 13 tri de PIB, e é o maior player aqui no comércio exterior. Quer dizer, isso comprova cada vez como o comércio exterior ele é relevante, ele é importante. E por isso a gente reafirma que a nossa atividade, a atividade da qual aqui, como despachante aduaneiro, mas principalmente como amante ali do comércio exterior, sabemos ali da importância e da relevância desse tipo de desenvolvimento, né, de fechamento dos acordos realmente. Obviamente que falar sobre o acordo de facilitação, que o Brasil também internalizou, né, a gente não podia deixar de falar sobre o portal único, né? Então, como você bem disse, e mais uma vez, questões políticas são fundamentais. O governo, e todos nós sabemos ali das dificuldades, economicamente a gente ainda não tem o desenvolvimento que nós esperávamos, né? Nós não estamos ainda nas condições que todos nós gostaríamos que o país estivesse, por uma série de fatores, né? Fatores externos, fatores internos, enfim. Mas sem dúvida que o portal único é uma dessas ferramentas para o desenvolvimento do comércio exterior que mais tendem a elevar realmente a nossa condição e a nossa posição nessas discussões. Nós tínhamos ali previsões para a sua implementação total até 2020, e aí cada vez mais a gente é surpreendido com atrasos, mas atrasos em função efetivamente de contingenciamento de verba, né? A gente entende, de novo, a situação econômica do país, mas quando você se depara com, de novo, estudos que são produzidos por entidades como a própria CNI, de novo, né, onde ela mostra que a implementação total do portal único, ele gera para toda a cadeia um benefício nos próximos 10 anos de algo em torno a 30 bi de dólares, quer dizer, fala-se em 50, 60, 100 milhões de reais para você poder finalizar todo esse programa. E aí quando você vê a possibilidade de ganho para o país, porque a gente não fala a iniciativa privada ela está se beneficiando apenas, né? Obviamente que não. O benefício que a iniciativa privada tem, ela repassa de uma certa forma para a economia, óbvio, com contratação de novos servidores, com aumento realmente do seu volume. Então, quer dizer, esse tipo de política ela é fundamental e a gente insiste. O comércio exterior tem que ser tratado realmente como política, não apenas como programas de governos. Sai um governo onde você tem o viés realmente no desenvolvimento, no fechamento de acordos e tudo mais, e aí entra um outro governo, esquece tudo, vamos trabalhar de outra forma e vamos pensar outros conceitos. Então, acho que isso é sempre relevante e importante nós falarmos, né? Falar aqui sobre o Departamento de Desenvolvimento Econômico, né, como foi mencionado, realmente a gente soube até desse departamento, mas para ser bem honesto, a gente nunca participou de qualquer reunião, e eu acho que é sempre importante deixar claro, como o Alan mencionou, né,
Não adianta a gente ter realmente só ideias que sejam importantes para o desenvolvimento. Eu acho que também tem que chamar os players e a gente tem que entender quem são aqueles players que atuam no comércio exterior, né? E a partir disso chamar realmente que sejam as entidades. Nós temos aqui a Câmara de Comércio Exterior de Campinas, nós temos os despachantes aduaneiros, por intermédio até do sindicato, transportadoras, armazéns, depositários, o próprio aeroporto, né? Obviamente, que elas sejam públicas também, que a iniciativa privada possa participar. Eu acho que os ganhos que o governo federal tem tido, não apenas em função do próprio portal e das mudanças na legislação, elas advêm exatamente dessa maior interação e integração com os entes privados, né, na tentativa ou na busca exatamente do desenvolvimento para o bem comum, né? Eu acho que é por isso que a gente fala da relevância de comissões como essa, né? Nós nos reunimos aqui mensalmente, é sempre bom, é sempre importante a participação de todos para que nós tenhamos o quê? Ideias, e mais do que ideias, que elas possam ser geradas projetos e realmente programas que beneficiem a prefeitura, mas fundamentalmente a economia da nossa região, né? O aeroporto de Viracopos está em Campinas, obviamente que a sua receita ela beneficia, né, de alguma forma a prefeitura municipal, porém, também como já foi bem dito pelo Alan, ela é um fator de desenvolvimento regional muito importante, né? E a gente ainda cita aqui, nós temos aqui próximo a gente uma região importante de exportação de flores, né, exportação de fruta, que infelizmente é pouco utilizado pelo equipamento regional, né? Então essas exportações, na sua grande maioria, saem por Guarulhos. Já foi feito um trabalho pela Câmara de Comércio Exterior de Campinas nesse sentido, mas, de novo, sem a integração política, né, da prefeitura, realmente do município entender quais são as necessidades desses produtores, quais são as necessidades do aeroporto, quais são as necessidades de se transformar e de se fazer um corredor logístico que possa realmente viabilizar, essa operação e, por consequência, todos ganharmos com isso. Então, eu acho que e o COFAC, que foi dito pelo Alan também, que são as reuniões do Comitê Local de Facilitação do Comércio com técnicos, né? Técnicos da Receita, técnicos da Anvisa, do MAPA e da iniciativa privada. Nós participamos, os depositários, e ela é aberta a todos que queiram participar, né? A OAB também participa, enfim. Fazermos um COFAC local com esse viés e de apropriar, e até eu imagino que nós teríamos uma facilidade maior, porque esse COFAC ele leva dados e informações para o governo federal, que aí de lá ainda vai ter uma outra reunião, né, que é chamado CONFAC, que é o Comitê Nacional, para discutir e definir essas políticas. Localmente, nós teríamos até uma facilidade maior para, de repente, mais rapidamente implantar essas políticas que viabilizariam realmente, enfim, o desenvolvimento econômico, né? E aí, dando sequência a essa visão realmente benefícios fiscais, né? Nós, despachantes aduaneiros mesmo, em São Paulo, nós temos um benefício, a isenção do ISS que nós pagamos anual, porque o governo da cidade de São Paulo entende que nós, como desenvolvedores realmente desse negócio, podemos gerar negócios para o município, trazendo clientes e como formadores de opinião, né? E aí poder realmente auxiliar no desenvolvimento da cidade. Então, claro, tem que ser tudo muito bem avaliado, mas por que não determinados segmentos que possam gerar emprego, que possam gerar realmente esse desenvolvimento, tenham algum tipo de benefício. E aí entra a questão do IPTU. Nós já chegamos a fazer uma proposta, né, de que o IPTU, no caso das empresas, estivesse atrelado até mesmo ao número de funcionários que aquela empresa contrata, né? Quer dizer, se você gera ganho econômico para o município, porque
mais empregos, mais renda, mais consumo. Essa roda, efetivamente, ela passa a girar como todos nós precisamos e esperamos. Então, acho que isso são questões que deveriam ser muito mais desenvolvidas e discutidas, porque fala-se muito em perda de arrecadação, mas a gente tem que fazer uma análise mais profunda, se nós perdemos ou se nós geramos oportunidades de que cada vez mais o município e a região possam, digamos assim, desenvolver. Então, quer dizer, eu acho que tem muitas questões que são fundamentais e por último, né, falar dos eventos internacionais, assim, para a gente é muito que vivemos isso. Nós temos o maior equipamento, Alan, de importação do Brasil hoje, né, o maior volume de importação é Viracopos, é Campinas. Né? Viracopos ultrapassou, já nos últimos 2 anos, ultrapassou Guarulhos, né, nessa questão. De novo, por questões econômicas, infelizmente nós temos tido quedas ali, por mais que seja noticiado pela imprensa, olha, aumento do número, do volume de passageiros. Ele não se reflete na carga internacional. De novo, por questões diversas, questões globais, questões, enfim, locais, mas ainda nós carecemos realmente desse maior desenvolvimento. Isso demonstra que nós temos um espaço, um campo muito importante para esse desenvolvimento. E aí eu coloco também a insegurança que nós vivemos em função da concessão do aeroporto como também um fator relevante. Né? Nós precisávamos mais que os órgãos municipais, entendendo como o aeroporto sendo um grande arrecadador, e aí eu não falo só do ISS, que é recolhido pelas tarifas de armazenagem que são cobradas pelo aeroporto. Tem toda essa cadeia de servidores, de trabalhadores, né, de empresas, de segmentos que estão ali e recolhem impostos em função disso, que cada vez mais, com uma definição melhor, com um investimento realmente mais efetivo do concessionário, né, nós poderemos ter esse desenvolvimento. E aproveitar até mesmo, como também foi dito, nós temos hoje um novo delegado da Receita Federal aqui em Campinas. Né? Esse delegado realmente com um viés de desenvolvimento, com um viés para melhoria do processo. Não que os outros não tivessem, pelo contrário, mas você vê assim, até porque ele veio de Brasília, ele já vinha nessa geração dessas políticas futuras, né, do desenvolvimento de comércio. Então a gente entende que ele já tem até eu costumo brincar, ele tem uma visão de comércio exterior 2, 3 anos à frente do que nós temos hoje, porque ele estava ali nesse desenvolvimento das ferramentas e da política anterior. Então, até por isso a gente vê fazendo reuniões com o consulado, por exemplo, da França, e aqui está o Codric, né, britânico, que também é importante, né, fazendo reuniões com o CityPet, né, quer dizer, com o governo americano para tratar de questões de segurança, e eu imagino, quem sabe, transformar o aeroporto de Viracopos como um corredor seguro para as exportações para os Estados Unidos e obviamente, para todos os outros países. Então, quer dizer, você aproveitar janelas de oportunidades que nos são dadas, né, por momentos como esse, de repente ter pessoas, digamos, interessantes que também tenham essa visão de desenvolvimento e buscarmos realmente essa parceria com esse intuito. Então, assim, todos nós estamos aqui exatamente com esse intuito, né, de ter a parceria com o governo, né, seja ele municipal, seja ele estadual e federal, com esse viés. O desenvolvimento econômico é bom para toda a cadeia e por isso que a gente investe nele e a gente espera cada vez mais que tenhamos essa oportunidade de juntos fazermos, né, realmente da nossa atividade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país melhor para todos nós. Eu acho que esse é o recado. O comércio exterior, nós despachantes aduaneiros temos essa visão. Nós, até como sindicato, não defendemos simplesmente a categoria. Eu acho que nós defendemos aquilo que nos mantém, que é o comércio exterior, que é realmente todo esse ambiente de negócio. Então é isso aí. Obrigado,
Elson, pelas palavras. Eu acho que é justamente sintetizando um pouco do que você falou, falta diálogo com o Poder Executivo, né? O Poder Executivo nunca enviou nenhum representante para cá. As ações do Poder Executivo com relação ao comércio exterior são muito tímidas, né? Pouco divulgadas, visando apenas alguns interesses em cidades irmãs, mas que a gente realmente na prática a gente não vê nenhum tipo de efetividade. Então, vou abrir a palavra, o Márcio Barbado pediu e o microfone também está aberto para quem quiser fazer uso. Bom dia, vereador Marcelo. Bom dia. Bom dia, vereador Marcelo, vereador Sidão Santos, meu vice-presidente de Comércio Exterior e Logística, o Elson. Me sinto bem representado. O Alan também. Alan, no começo da sua fala, você fez uma reflexão com relação aos acontecimentos do governo brasileiro e o governo francês, né? Eu disse um acontecimento, veja bem, eu não disse crise, eu não disse nada, até porque eu acho que nós precisamos, nós empresários, não podemos ficar com medo disso que está acontecendo. Imediatamente ao que aconteceu, o presidente Trump deu todo o apoio ao Brasil, fez questão de gravar, publicar nas redes sociais. E o que significa isso? Quer dizer, qual a leitura política que nós temos que fazer disso? Ou seja, quem está com os Estados Unidos vai apoiar o Brasil. Quer dizer, não precisamos ter medo disso, porque os acordos fechados com a União Europeia, eles vão continuar. Eu não tenho sombra de dúvida disso, tá? O Elson falou muito bem quando disse a questão do envolvimento do Congresso Nacional nesse processo. O Congresso ele pode facilitar, né, ou criar algumas dificuldades. Nós temos visto aí as ações do nosso presidente, acho que ele está aprendendo com isso, que embora o presidencialismo seja um governo muito forte, mas o Congresso ele consegue barrar, né? Então, eu acho que é uma questão aí de se praticar um pouquinho de diplomacia para que a gente consiga avançar com um pouquinho de mais rapidez, né, nesse processo. Essa questão também da isenção de impostos é um negócio muito interessante isso, né? Porque a gente fala, poxa, vamos dar isenção de impostos para quem tiver mais funcionário, né? Espera aí, o Brasil é formado por 90 e poucos % de pequenas empresas, né? Então, vamos ter o foco nas pequenas empresas, para que eles consigam subir. Quem precisa de isenção é o pequeno empresário, e não o grande empresário. Claro que o grande empresário é bom também, mas o que eu quero dizer é a gente não perder esse olho clínico ao criar esses subsídios, né, que são extremamente importantes. Bom, eu não queria me estender muito para poder dar oportunidade aí para os outros que tenham que falar, mas a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, o vereador Marcelo, está à inteira disposição dessa comissão, nosso vice-presidente aí, que é o nosso representante, sinta-se sempre à vontade em estar nos cobrando tudo aquilo que você precisar. Nós temos obrigação disso, em ajudar nesse processo de fazer as coisas acontecer. A Câmara de Comércio de Campinas, ela procura não mexer muito com a parte política do comércio exterior e mais fomentar negócios. Claro que para fomentar negócios tem as barreiras, e você precisa das políticas, né? E para isso estamos aqui com a comissão dentro dessa casa de leis que pode nos auxiliar nisso. É isso, vereador. Obrigado. Obrigado, Márcio. Eu acho não, as entidades de classe que sempre foram parceiras dessa comissão. Acho que por isso que a gente conseguiu trazer grandes debates, grandes temas, grandes apresentações, visitas,
Acho que graças a essa parceria entre o Legislativo e as entidades de classe. Agora está faltando, né, o Poder Executivo. Com a palavra. Pierre Coudry, cônsul honorário britânico, há 7 anos. Eu tenho participado das reuniões aqui que vocês têm promovido, participo da Câmara também, etc. Mas me interessou esse CONFAS que você falou, Alan, porque você falou que é aberto. Eu realmente vou deixar um cartão com você, gostaria muito de que você me notificasse, ou quem notificasse, porque Anvisa, enfim, você circula por aí, você ouve que tem melhoras significativas no aeroporto, mas eu não sei em relação à Anvisa, porque a Anvisa era uma pedra no sapato de todo mundo, eram os comentários que a gente ouvia. Então é bom ouvir você dizer que há e eu gostaria de participar disso, como desse CONFAS. E, desculpa, eu respondi um negócio aqui mal educadamente. Quem é essa pessoa fantástica que você citou aí? É da Receita Federal? Você falou de uma pessoa que nós temos uma janela de oportunidade, porque temos uma pessoa proativa, que entende que está 2, 3 anos à frente, e eu perdi o comecinho. Me desculpa. Se me permite até, na realidade, as duas situações, né, Codri? Primeiro, com relação ao COFAC, né? O COFAC, ele é aberto, como a gente falou, então até para ouvintes, tem essa formação, né, que é Receita, Anvisa, Mapa, importadores e exportadores, que hoje está sendo representado por nós, do Sindasp, pelo CIESP, e dos depositários, que hoje está sendo com a ABV, né, Aeroportos Brasil Viracopos. E aí todo mundo pode participar, dando, na realidade, previamente pautas, né, para a reunião e para as discussões. Então, se você tiver, como a OAB sempre nos ajuda, né, nessas discussões, a comissão, ela teve uma pauta recente também, ela manda para a gente encaminha para a Receita, e aí a Receita coloca nessa pauta e aí aquela pessoa designada fala sobre aquela propositura de pauta, né? Ela acontece todas as primeiras terças-feiras do mês, já é regulamentado isso, aqui em Viracopos, às 10 horas da manhã, lá no prédio da Receita Federal, né, no primeiro andar, às 10 horas da manhã. Então é aberto, o pessoal pode participar, ouvir. Sim, mas aí é do lado da Receita Federal. Exatamente. Isso é o que diz respeito aos COFACs. Já é o novo delegado da Receita Federal, que é o Fabiano Coelho, né? Ele era o responsável pela COANA, né? Que é a coordenação geral lá em Brasília. E aí hoje, quer dizer, já tem mais de quase 2 meses, né? Ele então se tornou aqui o novo delegado responsável pela Receita Federal aqui da Alfândega de Viracopos, né? Então é ele que nós estamos falando. Se alguém mais quer fazer uso? Bom dia, sou Henrique do Sindasp. Gostaria de parabenizar a iniciativa, né, da comissão. E só queria também lembrar que poderíamos procurar segmentos que têm grande participação no comércio exterior na nossa região e, por necessidade, eles têm que ir para outras regiões também, como é o caso do agronegócio, exportação de frutas, por exemplo, né? Talvez procurar uma associação de classe deles. Nós temos também, nesse segmento de agronegócio, temos a John Deere, que é aqui perto, e, enfim. A gente escuta muito que Viracopos é o portão do interior do Brasil, né, ou de São Paulo. E outros segmentos também que poderiam nos ajudar, né? Poderíamos escutá-los, né? O que eles precisam, talvez armazéns climatizados, talvez uma estrutura melhor, enfim, somar forças com segmentos fortes aí, que às vezes estão trabalhando sozinhos, né? E desconhece até que existe esses fóruns aqui. Só isso.
Esse comentário do Henrique é fundamental. Aliás, quando a gente está falando em facilitação, simplificação, essas discussões começaram de uma forma mais latente em 2014. Elas tomaram corpo na medida em que a Receita Federal, órgãos anuentes passaram a se reunir com os players, né, com os importadores, com os exportadores, com os intervenientes da cadeia logística. E o resultado está aí, né, que são o próprio operador econômico autorizado, né, o portal único. Então, ferramentas e programas que eles estão acontecendo muito em razão esses alinhamentos prévios. Então, comportamentos por exemplo, da Receita Federal, com a publicação de instrução normativa que descia a toque de caixa, e aí na operação ela se tornava inviável, aí acabava virando um empecilho para o desenvolvimento da atividade. Hoje existem as chamadas consultas públicas, então há a possibilidade de discussão a fóruns, de discussão antes da publicação de portarias ou instruções normativas. Então, isso se dá por conta do diálogo, por conta da junção de ideias, né? Então, a gente tem hoje, claro, ambientes técnicos específicos de cada classe, mas é fundamental que haja uma interação, né, entre esses ambientes para poder efetivamente criar situações. Então, acho que esse é um passo que no âmbito regional aqui nós poderíamos dar. Então, o executivo criar uma secretaria forte de comércio exterior, né, ter um representante que conheça, que tenha um trâmite político, mas tem um conhecimento técnico, porque aí numa reunião do COFAC, sem ter um conhecimento técnico, o cara vai ficar perdido, né? Então é importante ele estar ali, mas ele entender do que está sendo discutido e ter uma força política para haver uma interação com o executivo, né? Então, e fazer com que esse mapeamento ele saia da esfera municipal e vá buscar também apoio em outras regionais dentro de cada município, convidando associações. Então, acho que é fundamental, né? Então, não dá para a gente discutir questões de facilitação de forma isolada, efetivamente trazer... E aí é onde que as feiras, os eventos, servem exatamente para que haja esse estímulo, né? Então, acho que é fundamental. Câmara de Comércio Exterior, enfim, todos esses agentes contribuir, porque todos, de maneira inevitável, todos têm o que contribuir, né? Ninguém tem ideias de forma isolada que não possam congregar. E o que a gente viu é quando há essa reunião de forças, sai boas normas, sai boas práticas e as coisas acontecem efetivamente. E só, eu acho que duas lembranças ali, né? Uma que você falou, Henrique, aqui na comissão nós já trouxemos, por exemplo, a Jurcaíbe, né? Que são, digamos assim, a entidade responsável pelas companhias aéreas, e que a gente costuma dizer que a gente precisa desenvolver melhor essa discussão, né? Porque até no Fórum Hack, no último que teve, foi levantado esse questionamento, né, sobre por que as tarifas de Viracopos são mais caras, né? Por que nós não temos uma quantidade de companhias aéreas, seja de passageiros internacionais, né? Ou porque ela é importante, até porque a Aeroportos Brasil disse que, olha, eu concedo isenções para novos pousos e tal. Então, quer dizer, o problema não é só isenção, né? Não é só tarifa, né? Então, a gente precisa entender melhor. Lá foi até falado pelo diretor da ABV, que é a falta de competitividade entre as companhias aéreas, mas eu também acredito que não seja... A gente tenta sempre simplificar a discussão, né? Eu acho que está na hora da gente fazer uma discussão muito mais aberta, muito mais abrangente, de trazer as companhias que já atuam aqui, trazer companhias que não atuam aqui, trazer, enfim, todos aqueles envolvidos para a discussão. Queremos aqui jogo aberto, né? Tá tudo aqui, queremos ouvir todo mundo, queremos saber como podemos beneficiar e trazer companhias novas que sejam de passageiro. Nós temos aqui condições, recentemente saí por aqui, né, num voo internacional completamente diferente, né? Você já está em casa, a facilidade, a tranquilidade, né? Aí você vai para Guarulhos, passar ali por São Paulo. Então, nós temos aqui do aeroporto de grande movimentação nacional, quer dizer,
ele serve como um hub de chegada de passageiros de outros estados para que ele seja a ligação para o mundo. Então, quer dizer, o que falta? Né? O que a gente precisa? Né? E não é só reduzir o valor de armazenagem, da passagem, né? Mas para reduzir ela, então, o que falta? Né? Enfim. E até falando do governo britânico, né, Codré, a gente lembra que tem alguns trabalhos até do governo federal que o governo britânico vem financiando com o viés realmente do desenvolvimento, quer dizer, sistemas, investimento em sistemas, em programas realmente de melhoria. Então, quer dizer, a importância dessas parcerias, né, com os consulados, enfim. E aí, quem sabe, trazer isso cada vez mais para a cidade de Campinas também, né? As empresas de baixo custo britânicas têm duas famosas. Uhum. As empresas de baixo custo britânicas, numa visita recente com o embaixador ao aeroporto, enfim, eles pediram isso. Quer dizer, eu acho que Viracopos está muito aberto a incrementar essa competitividade, é benéfica para o aeroporto. Talvez a Azul não vá gostar muito, mas, enfim, ela é benéfica e há uma proatividade do aeroporto em tentar obter essa ampliação de companhias que usem o hub aqui de Campinas, sem dúvida. Dentro disso que estava sendo falado, houve ontem, né, na imprensa, saiu que foi autorizado as empresas aéreas de baixo custo a operar no país. E elas vão começar pela Argentina, né, e vão vindo para o Brasil. Talvez é um momento oportuno para entrar em contato com elas, tentar trazer para cá. Só para dar um exemplo, né, até conversei com o Elson sobre isso ano passado, no começo desse ano, conversando com um colega que faz exportação de frutas e flores aqui de Olambra. Eu perguntei para ele por que muito das exportações de flores vai por Guarulhos. Ele falou, porque eu preciso de 2 destinos que não tem aqui. Se eu tivesse mais 2 destinos aqui, tudo seria por aqui. Então, as coisas estão próximas de acontecer, precisa ligar os fios. Sim. Percebemos, assim, grandes evoluções quando o Sindasp e a Ciesp se uniram para buscar melhorias nos últimos anos com mais intensidade. E a Ciesp, ela representa as indústrias, né? Existem outros segmentos que também poderíamos fazer o mesmo, né? E isso só iria contribuir e aumentar as forças. Obrigado. Agora passo a palavra para o vereador Sidão Santos, fazer as suas considerações finais, e depois nós já vamos encaminhando para o nosso encerramento. Bom dia, presidente, os convidados, né? Também aqui todas as pessoas aqui que estão participando, que representam segmentos importantes, né? Eu tenho aqui 2 perguntas, no caso, né? Tendo em vista aqui a qualidade aqui das pessoas que estão participando aqui do debate, né? A balança comercial brasileira, nós estamos com superávit, né, de perto aí de 30 bilhões, né? Estamos mais exportando do que importando. E esse ano, a região metropolitana, nós importamos 24 bilhões, né? E exportamos bem menos, né? Estamos aí com um déficit aí de quase 8 bilhões aí no caso, né? Então, tipo assim, o volume de importação e exportação da região metropolitana é um volume. Nós temos aqui uma ilha aqui a nível de Brasil, onde tem um volume aí grande, né? Que pode crescer muito mais. Eu gostaria de perguntar, no caso, para os técnicos, né? Que estão aqui, e também o cônsul britânico, né, honorário britânico que está aqui, que representa aí o Reino Unido, né? O que acontece hoje a nível de Brasil e na nossa região aqui, né? Tipo assim, os nossos produtos, que nós temos bons produtos que são fabricados na região metropolitana, nas 20 cidades. Bons produtos de qualidade, produtos competitivos, que podem competir aí nos melhores mercados do mundo, né? E eu vejo a grande dificuldade, às vezes, vamos supor, de uma pequena indústria, uma pequena empresa, dela mostrar esse produto para o mercado internacional, né? Lá na Inglaterra, eu tive recentemente em Londres,
cônsul, né? E vi lá que é altamente competitivo, né? Você tem vários tipos de produto que o consumidor britânico ele consome, né? Que vem do mundo inteiro, né? E poucos produtos assim brasileiros, né? Com o carimbo do Brasil, né? Isso não é só Londres. Você pega na própria França, né? Tipo assim, o que se está exportando muito é o agronegócio. Só o agronegócio, né? Soja, carne, o agronegócio, né? E nós temos excelentes produtos. Olha, eu tive lá na França, o que eu vi lá foi a Ping Pioca. No lugar, pô, que legal, olha, um produto 100% brasileiro, né? E eu vejo que no exterior o pessoal gosta do produto brasileiro. Quando o produto é o Brasil, o cara quer consumir, o cara, pô, é legal, né? Ver o Brasil assim com excelentes olhos, né? Então, tipo assim, o que falta para nós, né? Você falou uma coisa importante, né? A China multiplicou quase por 10 o seu PIB, hoje está aí batendo de frente com os Estados Unidos, né? Tanto que estão aí numa briga comercial aí mundial, né? Mas o Brasil, na minha opinião, nós somos uma potência. Uma potência. Eu acho que nós temos condição de virar um gigante. Agora, o que falta? Falta divulgação, é marketing, é a questão burocrática, é o governo federal fazer mais propaganda lá fora, entendeu? O governo federal, entendi. Então, passa a palavra, eu já estou satisfeito, gostaria. Na realidade, se me permite até fazer, eu acho que isso é uma série de fatores, né? É óbvio que a gente tem que cada vez mais fortalecer os aspectos que nós já somos fortes, como o agronegócio, não tenha dúvida. E o agronegócio, por mais que por muito tempo nós falávamos que ele não trazia tecnologia, muito pelo contrário, foi até falado aqui sobre a John Deere e tantas outras. Hoje você faz a colheita por GPS, né? O trator lá fazendo a colheita, isso quer dizer, isso tem uma tecnologia embarcada, aplicada, e isso depende realmente de importações também. Então, quando a gente fala simplesmente, quando a gente olha a balança comercial e fala sobre o superávit que nós temos, eu acho que ela é muito enganosa. A gente tem que falar sobre fluxo de comércio. A gente discute simplesmente o número, está em azul, quer dizer, superavitário é o que interessa. Não, o que interessa é o fluxo de comércio. É difícil você entender a nona economia global sendo apenas o 26º player no mercado internacional. Quer dizer, essa é uma discussão que, de novo, a gente fala em políticas, então a gente não pode elencar um item. A taxa do dólar, a divulgação de produtos, ela é fundamental. Né? Você chega, eu tive, não agora, alguns anos atrás, em Miami, né? E estava lá uma sala da Apex. Aí eu cheguei num armazém, né? Que até um parceiro de negócio nosso tem lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, poxa, uma sala da Apex, 10 horas da manhã, fechada. Né? Fechada. Quer dizer, eu, de repente, estaria ali, como muita gente, fazendo fluxo. Não estou dizendo que essa é a política agora. Eu acho que tende a mudar e está sendo desenvolvido. Mas, enfim, política de comércio exterior depende de divulgação, inclusive do desenvolvimento do empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro, por muitos anos, sempre pensou em política de comércio exterior quando o mercado interno estava desaquecido. Né? Então, a política de comércio você não desenvolve por necessidade. Você desenvolve exatamente porque você quer fazer negócio, quer desenvolver negócio. Né? Então, a política, né, essa criação de política, não é apenas benefícios, mas é todo um envolvimento de todos aqueles players realmente nesse desenvolvimento. Só fazer um comentário rápido aqui também. O que nós temos que pensar também é que comércio exterior, pensar em comércio exterior como uma política de Estado e não de governo. Então, porque essas trocas de governo, essas ideologias que ficam permeando as operações de comércio exterior comprometem também. Então, há alguns anos nós tínhamos a ideologia do protecionismo excessivo da indústria nacional.
Então eram grupos com força política expressiva, inibindo a entrada de máquinas com possibilidade de incremento e inovação em tecnologia, melhorar o nosso parque industrial, por exemplo. Então, é preciso tomar cuidado, né? As defesas, as medidas de defesa comercial, elas serem praticadas de uma forma técnica e não política, ou por pressão política. Então, essas políticas de governo acabam comprometendo também a permanência, a continuidade e o desenvolvimento do comércio exterior. Então, tem que ser uma política de Estado, então que não fiquem trocando do dia para a noite. Então, é importante que elas se consolidem de forma madura e que elas permaneçam, né, para que haja um amadurecimento, né, e as entidades elas possam efetivamente cumprir o seu papel nesse sentido. Então, acho que é um pouco de tudo aí, né, que acaba acarretando isso. Então, como o Elson bem colocou, então não ficar se enganando com números, entendendo que a importação compromete a indústria nacional. Isso já tem que ultrapassar esse discurso. Hoje, quando se fala em comércio exterior, é a economia globalizada, é a possibilidade de trazer, de troca e fluxo de comércio com várias nações e vários players. Então, a gente tem que avançar um pouco nisso, sair das ideologias e praticar comércio e efetivamente desenvolver e trazer sustentabilidade aí para o país, para o município, enfim. Como ele me citou, claro, lógico, rapidinho. à vontade. Existem muitas ações que o governo britânico pratica e das quais eu participo. Por exemplo, agora em setembro, nós vamos fazer um café da manhã para startups e empresas, principalmente da área de tecnologia, que tenham interesses de se internacionalizar. Uma empresa aqui de Campinas, a Sensidia, que é uma empresa que fica lá dentro do CPQD, ela se internacionalizou com o apoio todo do consulado, da equipe do consulado. Então, existe esse intercâmbio, mas estamos mais do que abertos, e esse é meu papel aqui em Campinas, por exemplo, eu vou deixar um cartão com ele, porque a área de frutas é uma outra área interessante e tudo isso, do que ele falou, para estimular isso. E existe financiamento do governo britânico para empresas britânicas que queiram exportar para cá, para o Brasil. Então, esse intercâmbio, como você falou, ele é fundamental. Traz o microfone, Marcelo. Falando um pouquinho em cima da fala do vereador Sidão, a boa política ela é de fundamental importância. E a boa política é aquela de Estado, é aquela que não muda, né? Agora, a Apex foi criada exatamente para isso, para entender esse processo e nos tirar desse dia a dia de ficar tentando resolver os problemas com a Receita Federal, com a Polícia Federal, né? Eu acho que, sem um incentivo do governo federal para que a economia cresça, existem números, por exemplo, nós podemos trabalhar o PIB brasileiro 70% no comércio interno e 30% fica para o externo, né? E desses 30%, a maior parte teria que ser exportação e não importação. É aí onde a gente tem o ganho, eu acho. E os nossos números, eles têm mostrado nos últimos tempos, e há bastante tempo, que os números maiores sempre são o de importação, né? Importação é importante, como você disse, a gente traz tecnologia para cá, a gente começa a aprender, começa a fazer as parcerias necessárias para que a nossa indústria também chegue num patamar de competitividade bom, mas, fundamentalmente, né, esses 30% do PIB que podem ser utilizados sem afetar a economia interna, que é o comércio exterior, quer dizer, o governo federal, através da Apex, precisa dar essa abertura. Tá? O governo Lula fez isso. Eu não sou petista, não, tá? Primeiro, para que fique bem entendido, mas o governo Lula fez muito bem isso. Quer dizer, o Brasil começou a aparecer no exterior, tá certo? A partir
da Apex. Se eu não me engano, o presidente da Apex era até aqui de Campinas, Juan Queiroz. Quer dizer, houve uma abertura de mercado muito grande para o Brasil. E, a partir daí, começam os entendimentos, porque se você divulga, tem parte burocrática aqui para resolver, o governo vai se agilizar em resolver essas questões. Então, a gente precisa ter também uma visão um pouquinho política de como fazer com que isso ocorra, porque senão a gente fica se debatendo só no dia a dia. É isso. Muito obrigado pelo adiantado da hora. Eu já tenho que encaminhar para o nosso encerramento. Agradecer mais uma vez a presença de todos, em especial o nosso palestrante, o Alan, o Elson, que fez considerações importantes. Agradecer o vereador Sidão Santos, Márcio Barbado, o Pierre, que já teve que ir embora, o Henrique, sempre aqui presente, e o Cleiton. Cleiton, obrigado pela presença, pela participação. Alan, obrigado mais uma vez pela exposição dos fatos. Elson, por sempre colaborar pela nossa comissão. Sem o trabalho de vocês, essa comissão ela não estaria decolando. Lógico que a gente sempre diz e tem a visão que faltam coisas, mas a gente se esforça bastante para realmente atingir objetivos, por mais difícil que eles sejam. Então, mais uma vez, obrigado ao apoio da minha assessoria, da TV Câmara, e um ótimo dia a todos. Conversa agora com o vereador Marcelo Silva, ele que presidiu aqui a comissão. Vereador, discussões como essa sobre o tema são muito importantes. Sem dúvida. Eu acho que a gente trouxe para esse debate o foco do município, né? Realmente, o que as empresas de comércio exterior precisam que o município faça para se instalarem aqui em Campinas, né? O que tipo de facilidades, o que realmente o Poder Executivo pode fazer. Foi comentado com relação ao alvará de funcionamento, né? Não é possível que, por exemplo, demore quase um ano para uma empresa de Comex se instalar aqui com alvará de funcionamento, sem o qual ele não consegue licença para trabalhar. Enfim, foram temas importantes que justamente visam fomentar a atividade econômica aqui da cidade de Campinas. Essas burocracias, elas fazem com que a cidade fique prejudicada. Não, sem dúvida. Acho que a burocracia como um todo prejudica qualquer tipo de trabalho, tanto em âmbito federal, estadual, quanto municipal. Como a gente está aqui no nosso município, a gente tem que cuidar da nossa casa. Então a gente tenta ao máximo desburocratizar, atrair investimentos, atrair empresas para fomentar a economia da cidade. E com as propostas, né, que foram levantadas durante a discussão, dá para fazer aí um intermédio com a prefeitura para poder se chegar num consenso e melhorar essa situação? Acho que sim. As entidades, como eu disse na reunião, as entidades de classe têm dado muita força e apoio para a comissão. Agora, o próximo passo é tentar chegar no Poder Executivo. Muito obrigado, vereador, pela entrevista. Obrigado a vocês, um ótimo dia a todos. E a gente fica por aqui, você acompanha a nossa programação. TV Câmara, Campinas.